O espaço que se segue é da inteira responsabilidade da CIMA, Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo. Estamos em mais um espaço CIMA da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo e, como sempre, dedicamos este programa a um município. Hoje vamos falar do município de Marvão. Vamos, dentro de momentos, ficar com a entrevista ao seu presidente, engenheiro Vítor Frutuoso. Estamos em mais um espaço CIMA da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo. Hoje temos no nosso programa, e porque ele é dedicado ao Concelho de Marvão, o Presidente da Câmara Municipal de Marvão. Antes de mais, muito boa tarde, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Senhor Presidente, já é público que o senhor não se pode recandidatar devido a atingir o número de mandatos, portanto quer dizer que dentro de uns meses vai deixar a Câmara Municipal de Marvão. Está triste? Sempre sentimos alguma coisa porque tivemos uma responsabilidade durante muitos anos. Não podemos deixar de sentir. Mas julgo que as coisas continuarão no sentido em que estão agora. Haverá um trabalho de continuidade, com certeza. E de qualquer forma, nunca deixarei Marvão nem a Câmara de Marvão. Sempre terei uma ligação de proximidade com a Câmara Municipal. Certo será que de um modo diferente, mas é evidente que é uma diferença muito grande e nós começámos a fazer um trabalho ao longo destes anos todos. Na minha opinião, esse trabalho que iniciei há alguns anos atrás ainda não está concluído. Julgo que tem todas as condições para... não digo concluir porque as coisas não estão concluídas, mas pelo menos para fechar um ciclo. Isso quer dizer que o senhor vai apoiar o candidato do Partido Social Democrata à Câmara de Marvão e vê nele essa continuidade de trabalho? Isso é um processo natural, não é? E também sempre teria de ter essa preocupação, mas julgo que independentemente do candidato que vier a ganhar, há coisas que têm que ter uma continuidade. E se me faz essa questão, é evidente que, estando dentro da minha família política, tenho que ter também alguma fidelidade para com a mesma. E nesse sentido, claro que apoiarei o candidato que for pelo PSD. Pelas suas palavras, noto que não é a favor, portanto, da limitação de mandatos. Noto também que, se pudesse, recandidatava-se. Estou certo ou estou errado? Está certa. Eu compreendo porque é que existe a limitação de mandatos, porque muitas vezes tem aspectos que não serão tão positivos, mas eu só não compreendo porque é que isso foi imposto aos presidentes de Câmara, mas também é imposto ao Presidente da República. Mas porque é que isso não acontece, por exemplo, com os seus deputados? Não é que eu acho que tenha que ser metida essa limitação, porque eu acho que aqui o importante é que os trabalhos custam, especialmente eu julgo que no nosso país, custa a desenvolver-se, há muita coisa para levar por diante. E depois também temos ciclos relacionados com os financiamentos comunitários. E se nós formos corretos na nossa linha de atuação, nunca vamos fazer intervenções, pelo menos intervenções maiores, sem contar com financiamento para o mesmo. E por isso é que as coisas ficam à espera, não é? Eu recordo-me que entrei em fim de ciclo de financiamento comunitário
E no meu primeiro mandato estive a preparar projetos que depois foram concretizados no segundo mandato, e logo no segundo mandato comecei a fazer alguma coisa para o terceiro mandato, mas os financiamentos demoraram mais tempo e começa agora a haver a oportunidade de desenvolver as obras. Algumas estão a ser desenvolvidas, mas nem todas. Isso no que diz respeito a algumas obras que eu considero estruturantes. E depois há outras coisas que eu sempre tive uma linha de ação que, para mim, o Presidente da Câmara não pode encerrar a sua ação exclusivamente naquilo que é a Câmara Municipal. Tinha e tenho a opinião de que nós temos de ter uma atitude interventiva para, pelo menos, tentar que haja outras possibilidades de desenvolvimento que é exercida pelo particular. E no caso de Marvão tive algumas situações em que me empenhei e que chegou ao fim do mandato, e a concretização desse empenho neste momento já se conseguiu que os obstáculos saíssem da frente, mas a concretização irá acontecer no futuro, não é? Estou-me a lembrar, por exemplo, do campo do golfe. Já vamos falar nas obras desses 3 mandatos. Senhor Presidente, esta pergunta também se impõe para quem nos está a ouvir. Depois destes anos todos à frente da Câmara Municipal de Marvão, sabemos também que o senhor é um técnico, é um funcionário da Câmara de Marvão. O que é que vai fazer a seguir a outubro? Portanto, a coisa mais certa é voltar a ser técnico da Câmara de Marvão. E a nível político? Isso para mim não é dramático. Eu acho que a nível político eu sempre dei muita importância à política, embora não fosse propriamente daqueles militantes mais dependentes do partido, ou mais enquadrados, digamos assim. É mais a política de serviço público. Mas acho que a intervenção política é fundamental. Eu julgo que, embora a política seja uma coisa pouco considerada e que muita gente vê com o seu lado negativo, que também existe, mas não fosse a política, muita coisa não poderia ser resolvida. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, que há tendências naturais, e essas tendências muitas vezes não são muito positivas para a sociedade, e a única coisa que as pode contrariar é a política. E no nosso país, por exemplo, que existe agora, e desde há uns anos esta parte, uma grande tendência para a desertificação. Se continuarmos pela tendência, pelo aquilo que nós consideramos que será dar seguimento a uma determinada normalidade, daquilo que se pensa hoje em dia que é preciso ter escala e outras coisas, cada vez a desertificação vai ser maior e cada vez as pessoas vão estar mais concentradas. E a única coisa de alterar essa situação é precisamente através da política. É pena que muitas vezes os políticos não sejam suficientemente fortes para alterar essas situações. Bem, claro que há situações também que a política se torna negativa, mas eu gosto de ver o lado bom da política, e acho que o lado bom da política é precisamente esse que nós estamos a falar, de contrariar as tendências, de tentar que... Dou-lhe outro exemplo, em relação, por exemplo, à nossa sociedade e àquela paridade que pode ou não existir entre homens e mulheres. As mulheres até há muito pouco tempo estavam afastadas dos cargos de responsabilidade. Não fosse a política, e continuaria afastadas dos cargos de responsabilidade, e só através da política é que tem havido um movimento evolutivo no sentido de haver um objetivo de paridade. Quem diz isso diz outras situações em que tem de ser a política a alavancar o desenvolvimento de muita coisa, nomeadamente no sentido da igualdade. Repare que se nós deixamos as coisas em roda livre, cada vez a desigualdade social será maior.
quando o Estado não atua, quando há estamos a falar num sentido muito liberal, o que acontece é que há os ricos cada vez estão mais ricos e os pobres cada vez estão mais pobres. E o que é que pode contrariar isso? É a política. Não precisamos de levar isso o sentido da desigualdade, porque às vezes também o sentido da desigualdade da igualdade plena pode ter os seus aspectos negativos, mas no sentido de, em democracia, conseguir harmonizar as situações, e isso só pode ser feito através da política. E é com essa política que eu me revejo. Depreende, então, que vai andar por aí, que não vai deixar totalmente a política? Nós teremos sempre as nossas opiniões e acho que nós as devemos expressar. E quando nós achamos que alguma coisa está menos bem, também as devemos expressar. Eu tenho também gostaria aqui de referir uma coisa. Hoje em dia, até especialmente através das redes sociais, diz que se faz uma determinada política com a qual eu não concordo, que é o bota abaixo. Desculpa a expressão, mas é a intriga. Eu não me revejo nessa situação. Acho que aquilo que faz um verdadeiro político é apresentar alternativas. É o dizer, eu não concordo que você siga o caminho desta maneira, acho que é melhor de outra maneira. Portanto, é isso que faz progredir uma sociedade. E, nesse sentido, acho que todos nós devemos trabalhar nesse sentido, de apresentar ideias, de apresentar alternativas, de apresentar soluções. E acho que a crítica deve ser sempre uma crítica construtiva, não uma crítica da intriga. E talvez também essa crítica da intriga esteja também muito associada à política, e isso também, os culpados muitas vezes são os próprios políticos, mas acho que isso era uma situação que nós devíamos ultrapassar. No que me diz respeito, e pelo meu ponto de vista que já aqui expressei, continuarei na política, com certeza. E não podemos saber qual a função, qual o cargo? A política não se faz só de funções, a política faz de opiniões, e pelo menos nesse aspecto eu não é que seja muito opinioso. Mas a nível do Conselho de Marvão, iremos vê-lo andar por aí? O Conselho de Marvão, com certeza. Eu sou uma pessoa que acho que sou empreendedor. Não é bem um empreendedor no aspecto do capital, mas no aspecto de gostar de fazer coisas novas. E de uma forma ou de outra eu vou tentar continuar a fazer coisas. Mas nós podemos fazer as coisas em muitos sítios. Podemos fazer as coisas como Presidente de Câmara, podemos fazer as coisas como sócio de uma associação, podemos fazer coisas das mais diversas formas, até a título individual. E é nesse aspecto que eu acho que poderei ter uma intervenção. Também podemos ter uma intervenção pura e simplesmente como a manifestar as nossas opiniões, a ter também alguma crítica, e volto a dizer construtiva, e julgo que isso acaba por ser um ativismo político que é normal que cada pessoa tenha e que eu sinto que faz parte de mim próprio. Sr. Presidente, como é que era Marvão há 11 anos atrás, quando o senhor tomou posse como Presidente da Câmara? É evidente que muita obra tinha projetos, tinha na sua cabeça, conseguiu concretizar tudo. Faça uma retrospectiva desses 3 mandatos. Mais ou menos traçou-se um caminho. Eu, quando me candidatei à Câmara, tinha mais ou menos uma ideia daquilo que eu achava que era importante para Marvão. E muitos dos objetivos foram alcançados, outros não foram. Por isso é que eu digo que há algumas coisas ainda que deverão ser feitas na minha linha. O que é que ficou por fazer de importante? Acho que há coisas, olha, uma das coisas que não chegou a ser concluída, por exemplo, é a fronteira de Porto Roque. Eu achava que era importante que aquele espaço, que era um espaço
importante, Marvão, e com muitas referências, e que estava abandonado, deixasse de ser um espaço abandonado, independente da forma como ele seria tratado. E levou muito tempo para nós conseguirmos alguma coisa da parte daquilo que então era designado o Património do Estado e a Direção-Geral do Tesouro e Finanças. A burocracia foi o que atrasou. Na primeira reunião que tive com o então Património do Estado, concluí que os imóveis nem sequer estavam registados. E, portanto, veja bem todo o processo que foi seguir: registar os imóveis, juntar as propriedades, porque o que havia era 4 prédios rústicos, portanto começou por se juntar os prédios, depois registar as propriedades, depois fazer uma nova separação individual de cada uma das habitações e depois negociar um preço. Só a negociação do preço demorou talvez alguns anos, para, enfim, não comprarmos aquilo de qualquer maneira, comprarmos os imóveis em consciência. E também os comprámos. Não era meu objetivo comprar os imóveis, era o meu objetivo e o da Câmara Municipal de recuperar aquele espaço. Vimos obrigados a comprar. Uma grande parte da situação está resolvida, as habitações estão quase todas vendidas e isso é muito positivo. A partir do momento em que tem um dono, as pessoas, e se passar por lá já vê que há uma atividade muito, muito interessante. E depois temos alguns edifícios que têm de continuar a ser edifícios públicos, neste caso da autarquia, porque são estruturantes. Lançamos algumas candidaturas, uma delas do edifício central. Temos boas perspectivas de obter financiamento, temos projetos a andar, portanto não se fez tudo, mas ainda teremos algum tempo para acabar, mas o caminho está traçado e dificilmente volta para trás. Também uma coisa que eu achava que era muito importante para Marvão, uma vez que a saída de Marvão na atual conjuntura económica e neste contexto de globalização passava muito pelo turismo, e como passava pelo turismo era importante requalificar pelo menos os locais mais visíveis, ou seja, queríamos que as pessoas chegassem a Marvão e se sentissem confortáveis, que não houvesse muitas dissonâncias, e fizemos um trabalho de requalificação da portagem que será, por assim dizer, o primeiro sítio onde chega muita gente, porque é um sítio central, quase como se fosse uma sala de estar do Conselho, e foi requalificado. Marvão foi requalificado, o Castelo foi requalificado. Outra preocupação que nós tínhamos é que não havia espaços para a instalação de empresas. Criámos esses espaços, ainda não terminámos, iremos criar mais um e julgo que ainda será lançada a obra antes do fim do meu mandato. E havia também a questão que eu, quando cheguei à Câmara, o preço dos terrenos para construção custava quase o valor do terreno e da habitação, estavam muitíssimo caros, havia muita especulação. O município dotou-se de uma bolsa de terrenos considerável, promoveu alguns loteamentos. Talvez não haja neste momento a construção que teríamos que gostaríamos de ter, mas o que é certo é que neste momento isto é uma situação ultrapassada. Portanto, conseguimos baixar os valores especulativos que havia até então. E lá está, há aí outra situação que eu acho que era importante dar continuidade, porque há a ideia de todos os portugueses têm de ser proprietários das suas próprias casas, e também temos de nos lembrar que há muita gente que não precisa ser proprietária, também temos de considerar o mercado de arrendamento. Isso era a situação que eu gostaria de resolver e que estou a tentar ainda contribuir para que o mercado habitacional tenha uma redução de preço da habitação para arrendamento, e espero que quem vier a seguir dê uma especial atenção também a essa situação.
Sr. Presidente, mas qual é que é, digamos que, a iniciativa ou a obra ou o projeto que lhe fique na sua memória e que sinta alguma vaidade quando alguém fale precisamente nessa iniciativa ou nessa obra? Sabe, há muita gente que faz a referência por uma coisa. Eu nunca quis fazer as referências por uma coisa, sabe? Porque havia muita coisa para resolver e já lhe disse aqui várias coisas. O que é que fixa a população? Na realidade, o que é que fixa a população? O que fixa a população é a possibilidade de criar postos de trabalho, emprego e habitação. Isso tem de ser uma grande preocupação de todos nós, não é? Portanto, há ainda muito trabalho por fazer nesse sentido. É certo que criar emprego não é fácil e não são as câmaras. Qual é a taxa de desemprego em Marvão? Não há preocupação com a taxa de desemprego, há uma preocupação com a desertificação, há uma preocupação que temos todos os concelhos. Sim, mas quantos empregados tem neste momento Marvão? Eu acho que Marvão, não lhe sei dizer o número. Não é significativo nos dados do Distrito de Porto Alegre? Neste momento haverá um desemprego muito residual. Porque, entretanto, também foi criados alguns postos de trabalho com a contribuição do município e também muito com a economia social, e também foi uma das situações que enquanto Presidente, dei atenção, ou seja, todas as instituições que tinham projetos de criar mais valências em Marvão tiveram uma atenção muito especial do município, e com a concretização de vários projetos criou-se muitos postos de trabalho. Estou-me a lembrar que a APP tem um lar residencial, criaram-se 2 novos lares, temos uma unidade de cuidados continuados que aumentou depois de eu estar em funções, e principalmente no emprego feminino houve um contributo muito significativo. Mas não chega. Também tivemos de lidar com esta mudança do Estado. O Estado está a sair das regiões com menos gente, quer dizer, em vez de dar um contributo para tentar manter a situação, acaba também por retirar os seus serviços. E aqui eu sou da opinião que tem de haver também um empenho do Estado nesse sentido, mas sinceramente é uma coisa que me preocupa, e agora tenho de lhe falar daquilo que eu acho que cria emprego, e voltamos outra vez à questão do golfe. Se calhar até haverá as pessoas que me criticam por eu dar uma especial atenção a essa questão, mas dou uma especial atenção a essa questão porque esse investimento, se for feito, se for concretizado como é suposto ser concretizado, dará origem a muito posto de trabalho. E aí, não digo que seja já a solução definitiva, mas vai dar um bom contributo para atrair pessoas a Marvão. Postos de trabalho diretos e indiretos, porque a partir do momento em que um golfe está a funcionar, e em que tem um aldeamento a funcionar, e em que tem um hotel a funcionar, vai atrair muita gente a Marvão, vai possibilitar... Já tivemos empreendimentos do género aqui no nosso distrito e que não tiveram futuro, não é? Sim, mas e Marvão foi um deles. Uma das coisas que eu não posso deixar de referir é que quando eu cheguei ao município de Marvão, 2 grandes bandeiras de Marvão, e lá está o perigo das bandeiras, tinha acabado de cair. Tinha acabado de cair a bandeira do Património Mundial, e tinha acabado de cair, ou ia cair, caiu definitivamente, talvez a meio do meu primeiro mandato, foi o golfe. Mas o sucesso dos empreendimentos também passa pelo empenho dos empreendedores, não é? Ou outra vez porque falta capital. Neste caso, eu acho que nós temos agora empreendedores que estão a dar passo a passo, e cada passo com muita segurança. Às vezes as pessoas veem algumas notícias do que está a acontecer relativamente à questão do golfe, e aproveito aqui para esclarecer que parece que se faz, mas não se faz. Efetivamente, também da minha parte e com os empreendedores, estamos a dar os passos serenamente. Primeiro é preciso criar as condições.
e depois de criar as condições que elas apareçam de uma forma consistente, porque muitas vezes a pressa de fazer dá origem àquilo que você está a referir, àquelas grandes expectativas que se criam e que depois, em vez de nos dar alguma coisa, deixa-nos ainda pior do que estávamos antes disso. Aqui neste caso eu estou bastante confiante, e há aqui também uma situação que eu acho que é importante. O turismo cada vez está a ter maior importância em todo o Alentejo. Há uma tendência muito grande de crescimento. O Alentejo está na moda. O Alentejo está na moda, e Marvão é um dos centros da atividade turística no Alentejo. Precisa de alguns complementos. Neste momento, Particularmente Marvão é, digamos que, o principal recurso endógeno. sim, neste momento, parte dos turistas que visitam o nosso país fazem um percurso pelo aquilo que eles considerem importante de Portugal, e acho que um dos pontos de passagem é por Marvão. Vão a Fátima, vão ao Porto, estou aqui a dizer alguns casos, vão a Marvão, vão a Elvas, portanto, há um percurso que se faz, e Marvão faz parte desse percurso. Eu tenho notado que quase todos os dias, quando chega a Marvão, vejo um autocarro turístico à entrada de Marvão. Portanto, não era com esta frequência que isso acontecia. Mas Marvão, que já tem uma boa infraestrutura de resposta para o turismo familiar, precisa também estar preparado para as agências turísticas, e para isso precisava de uma coisa muito, muito, muito importante. E é essa situação que eu julgo que nos vai aparecer com o Golfo. Um hotel com uma capacidade que abrigue pelo menos 2 autocarros, e a partir daí nós temos a nossa oferta de Marvão em termos turísticos. O arco da oferta está praticamente preenchido. Há aqui algumas dificuldades para Marvão, e que temos que olhar para elas de frente. No que diz respeito à indústria, nunca iremos ter indústria. No que diz respeito a uma agricultura dos dias de hoje, ou seja, aquele tipo de agricultura intensiva, ela nunca irá acontecer em Marvão. Mas não quer dizer que não seja pertinente dar oportunidade aos agricultores. Agora temos é que ter uma visão de como é que nós agarramos em determinados nichos do mundo rural que servem para Marvão e que são muito importantes. Porque não podemos só pensar também no turismo, não podemos meter todos os ovos no mesmo cesto, não é? Apesar da tendência a ser de crescimento, temos sempre de dar essa atenção. E nesse aspecto começam já a aparecer alguns empreendedores a entender como é que podem criar produto em Marvão. Estou-me a lembrar, por exemplo, do azeite. E outra coisa que nós também sempre demos muita importância foi relacionar o turismo com os produtos endógenos. Por isso criámos as quinzenas gastronómicas. Aliás, estamos agora durante a quinzena do azeite. Mas a propósito disso, e porque as comidas de azeite deram muita importância ao azeite, começa a aparecer num contexto de explorações que não são intensivas, não são, por exemplo, como podem ser em Campo Maior ou em Elvas, são diferentes, têm mais mão de obra, mas começa a aparecer-me agora, recentemente, julgo que temos 5 marcas de azeite. Para um concelho desta dimensão, sim, é significativo. São pequenas empresas, mas são pequenas empresas que souberem valorizar o produto e que têm uma mais-valia de um produto muito interessante. Quem está a falar do azeite, haverá outros produtos que nós temos de agarrar e dar a devida importância. E outra coisa que não podemos deixar de considerar é que também aparecem empresas, se calhar também ligadas já à agroindústria, outras empresas que possam dar respostas aos serviços, aos vários serviços. Por isso é que nós criamos também um ninho de empresas e a pequena zona industrial que temos, mas eu sou daqueles que acho que é uma conjugação de muita coisa que fazem um todo. Agora, se me quer falar de grandes bandeiras, sempre teremos
Mas sai com a consciência tranquila que fez tudo aquilo que estava ao seu alcance. Eu acho que sim, acho que nós conseguimos potenciar muito investimento e julgo que fizemos uma obra muito interessante em Marvão. O feedback que eu tenho é precisamente esse, de trabalho muito seletivo e que satisfaz as pessoas de Marvão e que também satisfaz os visitantes de Marvão. Volto-lhe a dizer que se calhar alguma tristeza da minha saída, porque, enfim, lutei tanto pelo golfe e agora, quando chegou à altura dele ir por diante e de termos aí os empresários e temos os problemas resolvidos, eles vão começar a trabalhar e eu deixo de ser Presidente de Câmara. Isto de forma alguma, eu ou outra pessoa qualquer ficaria muito contente com isto, como será também o caso da fronteira de Porto Roque, ou outras situações pela qual nós lutamos. Também me estou a lembrar da candidatura de Marvão Património Mundial, que encerrou com a minha entrada e que eu gostava que estivesse mais desenvolvida com a minha saída, mas entretanto demos passos significativos, temos uma estrutura montada de acordo com aquilo que seria as expectativas das pessoas que estão ligadas ao meio, ou seja, temos uma coisa diferente, que é uma candidatura em série, e ela também já está a caminhar a passos largos. Portanto, para mim, julgo que aquilo que eu me proponho a fazer, só tinha a dizer, para mim próprio, missão cumprida. Sr. Presidente, estamos quase no final e já que aqui está, vou aproveitar para falar de um assunto que há uma semana atrás vimos na comunicação social, que foi, digamos, que o corte daquelas árvores no concelho de Marvão. O que é que aconteceu na realidade? Na realidade, quem avançou com esse corte foi as infraestruturas de Portugal contra a vontade do município de Marvão. Mas o senhor tinha conhecimento daquele corte? Nós apercebemos do corte, aliás... Só no dia? Fala-se muito... Não foi só no dia. Vamos ser objetivos e realistas. Não foi só no dia. Mas não havia nada a fazer, não? Nós tivemos uma informação de que seria proceder a um corte. O município de Marvão reagiu e propôs que fizéssemos primeiro um estudo das árvores para saber se, na realidade, esse corte iria ser bem feito. Porque compreendemos que, em algumas situações, poderia ter que o corte fosse necessário, porque é uma estrada e porque as árvores também são como as pessoas, não é? Nascem, vivem e morrem. E até porque tinha falado com um grande especialista das árvores e com uma empresa especializada que também me tinha apresentado essa questão. Bom, sempre haverá algumas árvores que, estando sem condições, se calhar terão de levar um corte, mas antes disso vamos fazer um diagnóstico da situação e o município de Marvão já tinha tudo preparado para avançar, só precisávamos da autorização das infraestruturas de Portugal. Há aqui também uma coisa muito importante que me chocou no meio disto tudo, porque eu acho que às vezes associa-se a estas situações um sentido de oportunidade. E porquê é que eu digo isto? Porque isto já aconteceu há uns tempos atrás. E na altura, praticamente... Porque julgou-se negligência da Câmara Municipal. Há uns tempos atrás, começou a ser feito um corte que foi parado como resultado da minha contestação, associada à sensibilidade que na altura teve a Presidente do ICN, que quando a informei do que estava a acontecer, suspendeu essa ação. Portanto, esta que agora decorreu iniciou-se há 2 ou 3 anos atrás. Portanto, eu falei com o atual Presidente do ICN, que me disse que depois de suspender o outro corte, as infraestruturas de Portugal continuarem a insistir que tinha de ser feito, de se realizar o corte de mais algumas árvores. E se nós partirmos do princípio da boa-fé e que todas as instituições funcionam a 100%, tínhamos de partir do princípio que este corte era necessário. Porque este corte foi feito com a aprovação dos técnicos
quer das infraestruturas de Portugal, quer do ICNF. Não é um ato criminoso como alguém lhe chamou. Agora, a pergunta é, eles procederam na realidade com todos os cuidados? Não deveriam ter dado atenção àquilo que a Câmara de Marvão lhes tinha dito? Aliás, a Câmara de Marvão iria propor-se a pagar esse diagnóstico. Portanto, não custava nada. Mas parou. Parou, porque... E quem é que tem autoridade para parar? Quem foi o Sr. Ministro? Que tutela as infraestruturas de Portugal. E já agora também informo que nós também temos dúvidas em relação ao corte de algumas árvores e pedimos para que as árvores fossem guardadas para nós podermos analisar se na realidade o corte era pertinente ou não. Sei que quando mandei lá alguns funcionários da Câmara para levantar alguns dos troncos, apresentou-se de imediato as infraestruturas de Portugal e não permitiram que nós guardássemos os restos das árvores que quiseram nos levar. Espero que estejam bem guardados e julgo que isto, mais que tudo, nos sirva de lição para futuras situações. Agora, acho que aqui, como noutras situações, o peso do Estado é o peso do Estado. O peso dos institutos públicos é o peso dos institutos públicos. E muitas vezes as câmaras querem fazer frente a isto e não são capazes. Porque eles decidem, está decidido. Estou-me a recordar, só para rematar, quando aconteceu outra coisa que eu me revoltei muito e que contestei, que foi o caso da TDT. Recorda-se que era o sinal da televisão. De um momento para o outro alguém decidiu que se ia mudar de um sinal analógico para sinal digital. Nem nos perguntaram se concordávamos ou não. E o que é certo é que houve uma grande percentagem de pessoas em todo o país, mas em Marvão também, que de repente ficaram sem um direito que tinha, que era de ver televisão. E contra isto, ponto final. Muito tempo depois apareceu uma representante, acho que da TDT, a Marvão, a dizer, mas nós podemos pagar para encontrar algumas soluções. O mal já estava feito. Sr. Presidente, estamos mesmo no final. Quero desejar-lhe muitas felicidades. Vamos ter, com certeza, ainda a oportunidade para falarmos. As eleições são em outubro de 2017. Vamos ter, com certeza, mais oportunidades. Muito obrigada por estar aqui. Também de transmitir aos ouvintes da rádio as minhas opiniões e as minhas expectativas, e também a oportunidade de prestar alguns esclarecimentos que acho que foram bastante pertinentes. Muito obrigado e até à próxima. Muito obrigado e felicidades. Obrigado. E pronto, chegamos ao fim de mais um Espaço Cima da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo. Obrigada pela sua companhia.